Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Salve, salve, condomínios! Muito bom dia para você que está me vendo nesse sábado às 11 horas para falar de um tema que é muito importante para o seu condomínio. Hoje a gente vai falar sobre o quarto S, muito bem pontuado pelo síndico Patrício, que vai se apresentar já para você. Esse quarto S é o suicídio. Não é à toa que nós temos notado um aumento de número de pessoas com depressão e que isso acaba levando ao suicídio. É um pouquinho disso que a gente vai abordar com o Patrício, mas também sobre o como lidar. Como o seu condomínio pode atuar em casos de suicídio, seja para prevenir, como um protocolo ao suicídio, ou mesmo posteriormente, como lidar com a situação. Seja muito bem-vindo você. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Lobão, sou advogada condominialista, tenho esse programa aqui do Sindiflix chamado Sindicast, por ser fundadora do Sindiflix, uma plataforma de educação que está revolucionando o mercado condominial. Se você possui muitas dúvidas, fique sabendo que nós criamos o primeiro robô que responde às suas dúvidas e é a Lobot, a inteligência artificial do Sindiflix. Pela sua assinatura em www.sindiflix.com.br, você vai ter ali um WhatsApp para que você possa conversar com o robô. E olha, gente, esse chat GPT ele vai te dar inúmeras respostas. Ele pode te ajudar a concluir diversos documentos de condomínio. Ele pode te ajudar a realizar algumas situações que às vezes você fica em dúvida. E, enfim, ele está aí para revolucionar o dia a dia do mercado condominial. A Lobot em www.sindiflix.com.br. Feita essa introdução, o momento humilhação. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho, dá um compartilhar para quem você acha que esse conteúdo vai ajudar, até porque hoje nós vamos falar de saúde e também de condomínios. E se inscreve no nosso canal. Se inscreve também no nosso Instagram, @Sindiflix. Seja bem-vindo você, Patrício, nessa manhã maravilhosa do dia 27 de maio de 2023. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade, sou muito grato em estar no Sindicast da Sindiflix. É o melhor canal que particularmente sou suspeito em falar, mas é o melhor que temos do meio condominial. Ah, muito obrigada. Dá um like. Se inscreva, é por favor, doutora. Isso mesmo. Patrício, muito obrigada pelo apoio. E, gente, o Patrício, a gente se conheceu e quando ele trouxe esse tema, foi papum. Quando ele falou para mim, eu pensei, a gente tem que falar disso. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, Patrício, de vir falar sobre algo que é relacionado ao teu dia a dia, você já vai se apresentar, e também relacionado à tua vida. Mas para começar, se apresenta então, Patrício Brasileiro. O que você faz da vida, homem de Deus? Além de ser síndico, você é síndico, certo? Sou síndico, brasileiro e síndico. Eu tenho 43 anos, sou casado. Um beijo, Rita, te amo. Tenho 43 anos, atuo no time de grandes hospitais da rede hospitalar de São Paulo. E atuo também nas horas vagas, atuava como conselheiro e subsíndico. Atualmente vai fazer um ano que eu assumi como síndico. E como que foi essa mudança de função no condomínio? Como que aconteceu de você sair do conselho da subsindicância e virar um síndico? A gente planejou uma meta com o gestor passado e esse gestor veio a falhar na parte monetária. Houve uma fraude e aí eu percebi como
profissional da saúde que o condomínio estava doente financeiramente, alguma parte estrutural e de pessoas. Então eu falei, vamos lá, o profissional da saúde vai assumir isso daí para tentar regularizar tudo. E tem dado certo, e muito certo. Que bom, porque você entende que o maior patrimônio do condomínio são as pessoas, e isso você tem como muito natural na tua vida, né, Patrício? Qual que é o teu relacionamento com esse tema do suicídio? Olha, doutora, algumas pessoas na vida parece que vem escrito lá nas estrelas a sua missão. Creio que a sua é fazer o que você faz tão bem como advogada condominial. Eu, como profissional da área da saúde, eu preciso transbordar esse copo de informação. E como isso começou? Eu sou um paulistano que aos 14 anos de idade sai de casa para ir trabalhar, consegui um emprego de office boy na região central de São Paulo, ali no Viaduto Santa Efigênia, muitos devem conhecer. Sim. E ali era assim, eu não lembro a frequência, mas eu via cenas de suicídio, muita cena naquele viaduto quando eu ia sair para fazer alguns bancos, para fazer alguns trabalhos extra. E isso foi ajuntando. No ano de 2007, eu já era acabando de entrar na carreira de profissional de saúde, do time de saúde da rede hospitalar. Um vizinho meu veio a se suicidar e eu consegui visualizar. Eu fiquei mais em pânico do que o zelador, que não tinha nenhuma formação. E ele hoje é o meu mentor. Do que tudo a gente vem se desenvolvendo sobre suicídio. Uma pessoa que conseguiu lidar com aquilo com a maior naturalidade. Em 2020, no outro condomínio que eu morava, um morador trouxe um visitante, a irmã do morador, e o visitante saiu para a área comum e teve um surto. E aí os seguranças olharam, ele estava com a roupa muito humilde, acharam que era uma invasão no condomínio e colocaram esse moço para fora. E ele teve um surto pior na calçada. E quando chamaram o 192 para ele ser socorrido, dar toda assistência para ele, o 192 levou ele para um posto de saúde, uma OBS próxima. E durante a madrugada ele fugiu de novo e realmente aconteceu um suicídio. A doutora já falou sobre o nosso encontro. Nesse mesmo dia, um colega síndico me ligou e falou: Patrício, me ajuda. Tem uma moradora que falou que está sentindo vontade de jogar a criança pela sacada e depois se jogar. O que eu faço? Nossa. Então, é um assunto real, atualizado e pouco divulgado. Nós temos 2 meses. Janeiro, que é o janeiro para a saúde mental, e temos somente o setembro amarelo. E mais nenhuma divulgação em nível nacional. Em condomínios, todos os colegas síndicos que nós estávamos na feira, você aborda sobre esse tema, entorta o nariz, a boca, coça e vamos pular. Mas estamos aqui hoje na Sindiflix, no Sindicast, para resolver essa situação. Muito bom. Então coloca aí na tela, Patrício, o Preservando Vidas, Condomínios Unidos contra o Suicídio. Um material feito pelo Patrício para a gente falar um pouquinho do tema aqui para vocês. Mas mais do que isso, para que a gente entenda que ouvir o outro é importante e se ouvir também é muito importante, porque a gente nunca imagina que a gente está a ponto, a gente não se entrega à dor, às vezes a gente não conversa, a gente não quer conversar, a gente não quer dialogar sobre isso com ninguém, e acredito eu que quando chega ao ponto do suicídio é porque muitas dores podiam ter sido conversadas e não foram. Perde-se a vontade de viver, que é o mais importante que a gente tem aí na nossa caminhada, certo, Patrícia? Corretíssimo, doutora. O que eu trago na tela
para fazer uma explicação que o suicídio é o fim da vida daquela pessoa. E para ela chegar nesse fim, ele tem alguns fatores de risco, algumas coisas que aconteceram com eles. Lá em 1948, a Organização Mundial da Saúde trouxe um conceito do que é ter saúde. Saúde não é somente ausência de doenças, mas está envolvido o seu bem-estar social e emocional. Quando nós estamos em relacionamentos que não é saudáveis, atenção síndicos, relacionamentos que não são saudáveis, no seu condomínio, equilíbrio emocional, você está saindo muito fora e a sua autoestima está baixa, tem alguma coisa errada. E não precisa ter os 3 itens para nós já ter um diagnóstico que você tem alguma coisa ou um transtorno. Precisa somente um item desse. Você não precisa ter doença, mas se faltou autoestima, relacionamento e ser saudável, já define que você está doente. Aqui, o desequilíbrio da saúde mental é outro conceito que vou relembrar para vocês. É o desequilíbrio do estado emocional, psicológico e social do ser humano. Com isso, você começa a desenvolver alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e transtorno também alimentar. Vale a pena destacar que todos esses 4 itens, eles começam no mais leve, moderado e grave. E pós é suicídio. A tristeza é uma coisa difícil de definir, imagino eu, né, Patrícia? Porque, veja ali, a tristeza, ela está dentro da depressão. Mas eu também conheço muitas pessoas que possuem acontecimentos tristes em sua vida, mas elas não sentem tristeza. Ou seja, acho que a tristeza ela é um estado de espírito, não é o que acontece com você, mas a forma como você se comporta diante daquela situação. Não sei se tu concordas comigo. Da mesma forma, o prazer. Sim, doutora. O que a senhora está falando, até citou um estresse pós-traumático que a pessoa pode estar passando, que também desencadeia ansiedade, depressão, e o que eu brinco e falo com todos, a tristeza todo mundo vai ter um dia, uma hora, uma semana e um mês. Mas essa tristeza não pode durar na sua vida 12 meses, 6 meses. É a duração que vai levar você a um suicídio ou não. É o estado grave, é uma depressão leve, média e grave. E o que é aquele sono dentro da depressão? A falta de sono, que é o maior item que as pessoas que são deprimidas sentem Poderia não ser o conseguir sono dormir. em excesso também, o querer dormir para não viver? Porque daí entra na falta de energia. Mas geralmente o sono, quando ele está em excesso, ele já pode ter algo atrás, que é excesso de medicação, porque você não consegue dormir o tempo inteiro de espontânea vontade. Entendi, porque eu conheço algumas pessoas, né, quando passam por momentos difíceis, que elas comentam, inclusive síndicos, doutora, tá tão doída essa situação, às vezes por alguma perseguição em condomínio, alguma situação realmente muito desagradável, porque ela fala, tá tão doída que eu só quero dormir. Eu quero dormir e não acordar. Sim. Olha só que forte, eu quero dormir e não quero acordar. Ela não quer, a priori ela não quer se matar, ela simplesmente não quer viver, quer ficar dormindo. Ela quer se livrar daquele momento. Do sentimento, do sentimento. E às vezes eu conversando lá no beira-leito, com a pessoa que tentou suicídio, que graças a Deus não foi bem sucedido, não aconteceu suicídio, só uma tentativa, eles falam, eu só queria fugir daquele momento, não queria estar naquele momento. Então tomei algo a mais, mas eu não queria findar a minha vida. E às vezes pode dar certo e pode dar errado nesse excesso de medicações, excesso de bebidas alcoólicas, drogas e outras
E rock and roll não, né? O rock and roll não entra. Não, jamais. É Patrício, aí depois a gente vai para ansiedade. Eu observo ali o estresse, né? Existe algum grau de ansiedade que é saudável? Por exemplo, a gente se sente ansiosa quando a gente faz uma entrevista de emprego e espera o resultado, ou quando a gente vai fazer uma prova. Existe algum nível em que é benéfico ou não? A ansiedade por si, ela já é maléfica? A ansiedade, todo ser humano vai ter. Depois nós vamos passar estatísticas do Brasil, vocês vão ter uma noção como anda. Porém, se a ansiedade começa a suar sua palma da mão excessivamente, ter tremores, ela começar a mexer na sua energia física, no seu físico, no bem-estar físico, daí ela começa a ser danosa para a nossa saúde. Certo. Aí temos o transtorno bipolar, que está muito ligado à impulsividade, né? Sim. Eu vejo muito em grupos de WhatsApp dos condomínios, Patrícia, é uma coisa que eu tento segurar muito. Seja o administrador, seja o síndico, quando alguém manda alguma coisa, ele quer responder na hora, tem que ser E isso vai desencadeando uma série de problemas pela resposta inadequada, às vezes pela resposta dura, pela resposta mal educada. Tô correta? Você passa por isso, Patrícia? Passo. Tanto que eu saí de todos os grupos de WhatsApp que eu tenho com condôminos. Só uso um que o conselho, subsíndica e eu mando mensagem, só avisos. E às vezes eu tenho que pensar até 5. Se mandou mensagem de manhã, eu respondo à tarde, outro no outro dia. E às vezes eu deixo salvo no rascunho que eu escrevi de imediatamente, eu depois reformulei tudo mais posteriormente, na calma. Ou seja, é importante repensar o que você escreveu. Eu faço muito isso, seja com as minhas peças jurídicas, seja com os meus e-mails, porque o e-mail ele acaba virando uma comprovação, os grupos de WhatsApp, de Facebook também. E vejam que é importante que o Patrício falou sobre os grupos de WhatsApp, que acontece muito isso. Tem muito síndico que tem aquele grupo em que só a administração fala ou que faz a lista de transmissão. E quando tem o grupo que só a administração fala, os condôminos que são opositores ou que são reclamões, eles sempre alegam, que grupo é esse que só vocês falam? Que grupo autoritário? Então, uma forma também de você trazer o bem-estar para o seu condomínio é fazendo uma belíssima comunicação. Para quem ainda não conhece, nós temos o Cindy Club, que seria um aplicativo para o seu condomínio, no qual você manda as mensagens, manda os boletos, sobe na plataforma, a plataforma encaminha para todos os WhatsApps que estão ali cadastrados, ou seja, a sua comunicação é oficial e ela é auditável. Se você tiver dúvida, comenta aqui no YouTube que o Marcos Vinícius vai te procurar, ou a Jordana Bispo, para marcar uma apresentação. Dando continuidade aqui, olha, preocupações extremas com alimentação, peso e imagem corporal. Vale dizer que a alimentação do mundo está cada vez pior, né, Patrícia? Cada vez pior. E o sobrepeso, até mesmo na população brasileira, nós estamos super obesos. Eu já vou querer um programa sobre isso na minha websérie de Condomínio Inclusivo, viu? Sobre obesidade, gente. Porque tem um entendimento que a obesidade, muitas vezes, a sociedade ela não está preparada para o obeso e para entender que o obeso possui uma compulsão. E aquilo gera bullying. Nossa, adorei! Vamos fazer uma próxima de obesidade. E a obesidade, ela é primária de muitas outras doenças, como hipertensão, diabetes, como ou a depressão outra, até, né? E ela pode ser secundária da depressão, porque a pessoa começa a se alimentar compulsivamente e para tentar se relaxar com aquilo. Ou ao contrário, depois que ela adquire a obesidade, ela fica deprimida também. Muito bom. Vamos continuar então para combater suicídios em condomínios. Por quê? Porque 10% não é 10%, a cada 100 mil habitantes, 10 morrem por suicídio no mundo. Isso é muito grande. Sim. E a Organização Mundial da Saúde, ela define que temos 800 mil mortes no mundo
toda. Ou seja, a nossa pandemia aqui no Brasil, 700 mil que foram mortos, tem no mundo a todo ano essa pandemia do suicídio também. Olha e a só. cada 40 segundos do início do nosso programa até agora, deve ter já, infelizmente, perdido a vida umas 10, 15 pessoas. Gente, equivale a uma pessoa a cada 40 segundos. E olha o forte que ele falou, olha a frase forte. Nós temos uma pandemia de suicídio por ano, que poderia ser evitado Sim. com o tratamento Em adequado. condomínios. E por incrível que pareça, esse índice de suicídio está entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. O sexo masculino, ele se suicida 3 vezes mais que o feminino, ele é mais vulnerável. As crianças, hoje, temos problemas com elas de também se suicidarem muito, e depois temos um adulto que não entrou na estatística da Organização Mundial da Saúde de 35 anos, porque nós estamos pós-pandemia. Envolve salário, perda de emprego, financeiro, prejuízos e também o home office, que afastou as pessoas de se relacionar com as outras pessoas. Então ele fica ali dentro do apartamento e não sai, não desce. Síndico, chama ele para academia, o seu salão de jogos que às vezes não é frequentado. Ele tem um filho, uma brinquedoteca linda, e ele nunca desceu. Muito Isso faz bem para nós tirarmos todo esse estresse do dia a dia. É uma forma de estimular o decréscimo de depressão. É o estímulo ao esporte, o estímulo às atividades de lazer, o estímulo social de fazer com que as pessoas se relacionem nas festinhas em condomínio, nas feiras livres, enfim, tudo aquilo que um condomínio pode proporcionar naquela coletividade. Agora, Patrício, quando a gente fala dos jovens de 15 a 29 anos, a gente tem ouvido, veja, eu não sou profissional de saúde, mas eu tenho ouvido que os jovens de hoje, eles estão com um equilíbrio emocional, com uma inteligência emocional muito fraca. É isso que você percebe? É isso que no mundo da saúde é divulgado? A gente percebe pelo número de casos de tentativa de suicídio, do número de crianças que estão tomando antidepressivos ou remédios, que 15 anos, né? Hoje nós consideramos uma criança, ainda não se trabalha, não consegue sair de casa, né? Aquela história do síndico Patrício, que saiu aos 14 anos para a luta, para ajudar o sustento. Então, eles são muito dependentes dos pais, das mães, dos tutores, e aí isso deixa frágil a saúde desses adolescentes. Muito bom. E a importância da prevenção. A importância da prevenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, nós temos 260 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. É a doença que temos em primeiro ranking. E no Brasil, infelizmente, síndico adora dar notícia má. Eu vou dar essa para vocês também. Nós somos o primeiro país do mundo em primeiro no ranking mundial. Nós somos ansiosos. Somos 9,5% da população tem ansiedade. Nós síndicos. Nós, brasileiros. Ah, tá, porque eu não sou síndica, não. Eu tô, Nós, brasileiros. tô fora. Tem advogada ansiosa também. Sempre tem. Sobre doenças mentais, o nosso Ministério da Saúde, ele classificou que 86% dos brasileiros sofrem de transtorno mentais. Ou seja, quase toda a população brasileira. Sobra muito pouco. Gente, isso é alarmante demais. Muito. O que a gente chama de um transtorno mental? Fala pra mim. Desde todos aqueles que eu já citei. Bipolaridade, depressão, ansiedade, esquizofrenia, e tem diversos que a gente podemos classificar, mas não vai ser muito o caso. Uma coisa que eu quero deixar claro é que as pessoas confundem, é outro tema muito sensível. Autismo não é transtorno mental.
Ele não faz parte, não é classificado uma pessoa que tem transtorno mental. Ele tem um desenvolvimento neurológico diferente do nosso. Isso mesmo. Aí eu vou lembrando das aulinhas que a gente está tendo aqui aos sábados, né? O autista, ele possui um cérebro diferente, que trabalha de forma diferente, e por isso que é tão difícil para ele, muitas vezes, a depender do grau, chegar ao mesmo ponto que quem é neurotípico. Isso não significa que ele possui uma deficiência mental. Ele pode vir a ter uma deficiência mental junto com o autismo, mas as coisas não se conjugam sempre juntas. Sim. E no nosso item 4, sobre dados, ele é a justificativa desse trabalho. Se nós temos 1/3 da população nacional, mais ou menos 68 milhões de pessoas convivendo em condomínios, e temos todo esse quadro de ansiedade e com transtorno, o suicídio vai estar mais presente dentro do condomínio. Por quê? Conforme a sua estrutura, onde mora 1.000 pessoas, no outro quarteirão que não tem condomínio, mora só 100. Então a probabilidade de termos suicídio dentro dos condomínios a cada vez tem aumentado. Então vejam, nós somos o primeiro no ranking mundial de população ansiosa. Sim. Consequentemente, 86% da nossa população tem algum transtorno mental. Para vocês verem como a ansiedade, ela está potencialmente muito relacionada a um transtorno mental. E acredito que uma das formas de combater isso é realmente com o estímulo à saúde, com o estímulo à atividade física e ao relacionamento interpessoal, né, Patrício? Sim. E aqui nós vamos ter várias respostas para você, colega síndico, para a doutora, me perdoe, mas do que nós podemos fazer dentro dos condomínios. Conscientização. Se você é síndico e não gosta de gente e não gosta de se comunicar, vai dar ruim. Já deu. Precisamos ter conscientização. Precisamos fazer aquele trabalho de colocar lá no elevador, de colocar nas áreas comuns, de convidar, de mostrar para os condôminos que a academia faz parte para o bem-estar dele e os exercícios físicos curam depressão, curam ansiedade. Devemos fazer uma rede de apoio. Como que a gente faz rede de apoio? Comunicando, colega. Nós vamos conversar com os moradores. Oi, tudo bem? Oi, sou João, tudo bem? Tudo. E aí, como vai sua vida? Então você vai descobrindo rede de apoio. Como, seu Patrício, o meu filho, ele terminou a faculdade de psicologia. Psicólogo no condomínio. Meu filho faz medicina. Um médico no condomínio. Minha esposa é uma enfermeira aposentada. Uma rede de apoio para o condomínio. Um time de sucesso, né, Patrícia? No seu caderninho, você tem que ter marcado todos esses itens, todas essas profissões, ter o contato dessas pessoas para você ter uma rede de apoio. E fazer treinamento. Treinar toda a sua equipe, todos os condôminos interessados. A partir do momento que você começa a fazer uma conscientização, vai acender aquela luzinha. E os condôminos vão se interessar pelo tema. E vão aparecer também pessoas querendo ser treinadas, pessoas querendo saber como vai conseguir salvar mais uma vida. O suicídio é uma das formas mais difíceis de ser tratado, ou até mesmo de descobrir, porque as pessoas, você não pode entrar na vida íntima da pessoa. Se você fala, quero conversar contigo, doutora Amanda, e ela fala, não quero falar com você, Patrício, ela não é obrigada a falar comigo. Então, eu não posso, a dificuldade de se tratar. Então, precisa de olhos clínicos. Aquele morador que passa na portaria todos os dias e dá tchauzinho pro porteiro, que conversa com a moça da higiene, ele não sai mais para fora, ele fica trancado dentro de casa. Aí quando você vê que ele saiu, ele tá com uma imagem
diferente. É a hora de você chamar o vizinho do lado para uma rede de apoio. Você tem visto algum barulho? Qual é o comportamento? E até mesmo ir atrás dos familiares desse condômino, desse morador. Me ajuda. Chamar ele para um diálogo franco, porém não pode ser constrangedor para a pessoa. Ele não pode saber que o síndico está achando que ele tem depressão, que ele está tentando acabar com a sua vida, tentando um suicídio. Vocês têm que ser sutil, mas têm que fazer esse trabalho, porque os números são muito grandes no mundo condominial. Lembrando que o curso de formação de síndicos do Sindiflix tem um módulo voltado para primeiros socorros. Não em saúde mental, mas, enfim, é algo que se destaca nos cursos quando a gente quis implementar o módulo de primeiros socorros. E a fala do Patrício me recorda de um caso em que nós tivemos de uma situação, de certa forma, depressiva pelos pais, pela mãe, no caso, e que começou a ocorrer um certo abandono à criança. E aí entra a questão do conselho tutelar, porque muitas vezes também abordar a família é o primeiro passo. Às vezes o síndico não conhece a família, não sabe, então recorram aos órgãos, né, do Estado, da administração pública para auxílio. A doutora deu uma dica de criança, eu dou a segunda dica que está no nosso meio, é assunto violência doméstica, que devemos fazer a denúncia. Mas pós-denúncia, fizemos a denúncia, resolveu-se tudo. E aí? Como que ficou essa pessoa que sofreu uma violência doméstica? Olhos atentos. Muito e precisamos bom. dar continuidade. Vamos falar disso em outro tema, porque não só há tratamento para quem é agredido, há tratamento para o agressor, porque o agressor também precisa se tratar. Aí a gente vai fazer em um outro momento, que também é um tema muito relevante. Porque ele pode sofrer de ansiedade e ter um transtorno mental. Ele precisa ser recuperado para a sociedade. Isso mesmo. Criação de espaços de convívio. Acho que o programa é muito inclusivo. Você que não tem um salão de festa, que não tem uma quadra, os condomínios mais das adjacências das grandes cidades, você tem como desenvolver trabalhos de interação pessoal. Conheço síndicos que levam os senhores da terceira idade para jogar dominó. Ele coloca só uma mesinha num canto e joga dominó. Conheço também condomínios que os idosos são dependentes de fisioterapeuta, dependentes de educador físico, porque quando eles pegam férias, o idoso fica deprimido. Por que ele não vem? Porque o ser humano nasceu para se relacionar. A partir do momento que nós não cortamos a relação com o mundo exterior ou com nós mesmos, nós entramos em depressão, em ansiedade e outros transtornos. E os idosos, hoje em dia, estão passando por esse momento de muita tristeza e solidão, devido à vida moderna, a nossa parte financeira que temos ocorrido nas famílias também. Não é à toa que o ser humano é um ser político, ainda mais agora o síndico, né? É um ser muito mais político. Parceria com profissionais da área da saúde e mental. Isso é uma parte polêmica, porque você tem que estar lá na sua previsão orçamentária, se você for disponibilizar algum valor para investimento nessa área. Porém, a partir do momento que você define um grupo que queira tratar, que queira ter contato com psicólogos e com pessoas fazendo tratamento dentro do condomínio, há como o síndico fazer essa viabilidade. Ele pode entrar, olha, você paga, mas eu dou o espaço, o profissional fica aqui, passa o dia, passa os seus horários e vocês vão passando. Há trabalho, a seara é grande. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, que tem muita Acho que a criatividade é o maior aliado nesse momento, lembrando que
Tem várias empresas que em condomínios elas podem dar um desconto para você que é daquele condomínio. Existem parcerias, inclusive a gente tem aí a Action Fitness, que é parceira do Sindiflix nesses momentos em cuidado com a saúde. E a Action Fitness, você que não tem criação de espaços de lazer, pode contar com a Action Fitness, que ela vai te ajudar bastante. Agora é um momento que precisamos tratar o caso. O suicídio de fato aconteceu no seu condomínio. E agora? E agora? O suicídio aconteceu no seu condomínio. Você, síndico, precisa de um protocolo suicídio. E a gente vai te entregar um. Vamos te entregar daqui a pouco, porque agora você vai acessar o www.sindiflix.com.br e eu e o Patrício vamos te entregar o protocolo suicídio. Inscreva-se no nosso site, torne-se um assinante Sindiflix, entre na nossa comunidade para acompanhar o networking, a troca de experiências e, além disso, a Lobot, que é a inteligência artificial para te ajudar naquelas horas mais urgentes e imediatas que você precisar frente ao seu condomínio. Patrício, eu adorei o tema que você trouxe, muito a forma como você explicou até aqui, e sei que você tem uma grande relevância no próximo tema que a gente vai apresentar de forma exclusiva para os assinantes, certo, Mas Patrício? precisa do pessoal ser assinante. Isso mesmo. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Tenha um excelente final de semana nesse dia 27 de maio de 2023. Agradeço você que está sempre me acompanhando aos sábados. Agradeço ao Patrício que se dispôs a nos ajudar com esse tema. Trouxe dados de extrema relevância e, mais do que isso, trouxe um canal de comunicação para você, síndico, saber lidar com uma rede de apoio com transtornos de saúde mental, depressões, ansiedades, enfim, coisas que podem levar ao suicídio no seu condomínio. Patrícia, vou pedir para você se despedir aí do nosso público para a gente começar a nossa aula, que eu já estou ansiosa, de forma benéfica. Quero agradecer a todos, doutora Amanda Lobão. Estou um pouco nervoso por estar até na sua frente, uma pessoa que eu tenho toda admiração, é um ícone no mundo condominial, Obrigada. Do meio do direito, e só tenho que agradecer. E tem um poema do Papa Francisco que eu gostaria de estar mostrando para vocês, que ele fala: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para as outras é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Muito obrigado por essa oportunidade de o que eu tenho dentro do meu coração, o conhecimento que Deus me deu, passar para vocês também. Que lindo, gente. Além de síndico, profissional da saúde, ainda é um poeta, trazendo para vocês o Papa Francisco. Até o próximo sábado, às 11 horas. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.